Por exemplo, o Atlético Mineiro, a mobilização contra o Flamengo é completamente diferente desses jogos aí, que o Atlético tem perdido, jogado mal, não esquece. O técnico do Atlético é o técnico que foi eliminado ano passado da Libertadores pelo Flamengo quando comandava o Estudiantes, Eduardo Domingues. Né? Motivação não vai faltar para ele, para seus jogadores, natural que assim seja a torcida, sempre tem uma outra pegada quando o adversário é o Flamengo. Eu acho um jogo complicado, por mais que o Atlético Mineiro não esteja bem, né? O Atlético Mineiro há algum tempo não vive uma boa fase. Domingo, dia de Atlético Mineiro e Flamengo em Belo Horizonte. Será o quinto jogo entre os dois velhos rivais na Arena MRV. Estádio inaugurado não faz muito tempo, casa do Atlético, e que já trocou de piso, inclusive, né? Começou com piso natural, depois mudou para o piso de plástico, o chamado piso sintético, ou gramado sintético, como chamam alguns. Curiosamente, o Flamengo jamais foi derrotado com bola rolando naquele estádio. São 4 jogos, 3 vitórias rubro-negras e um empate, justamente no último confronto. É verdade que no ano de 2025, o Atlético perdeu no tempo normal por 1-0, mas conseguiu avançar na disputa de pênaltis na Copa do Brasil. Depois, o Atlético seria eliminado. E no ano anterior, justamente a final, foi vencida pelo Flamengo por 1-0, gol do Gonzalo Plata na Arena MRV, o jogo derradeiro, o jogo de volta. O Atlético não vive um bom momento, né? O Atlético tem sido um time muito inconstante, o técnico Eduardo Domingues já teve momentos de insatisfação claramente demonstrada, é um trabalho ainda no começo, ele é um técnico, eu estou aqui na Argentina, estou aqui em Buenos Aires, né? E é um técnico que fez um ótimo trabalho aqui no futebol argentino, no Estudiantes, inclusive é o Estudiantes o atual campeão argentino, e ele era o técnico, venceu a decisão contra o Racing Clube, inclusive. Mas é necessário tempo para que o Domingues possa entender o funcionamento das coisas no Atlético, no futebol brasileiro, aprimorar a equipe, fazer os ajustes, mas não se engane. Jogo contra o Flamengo, sempre o atleticano encara como uma partida diferente, uma partida especial, enxerga com enorme rivalidade, a mobilização é outra e não acredito que se possa utilizar como referência para aquilo que o Galo possa apresentar na noite deste domingo, jogos recentes em que o Atlético não se ouve bem. Imagino um Atlético muito mais compenetrado, concentrado, competitivo, num desafio grande para o Flamengo, que terá agora uma sequência de jogos fora de casa. Já na próxima quarta-feira, pela Libertadores, joga justamente contra o ex-time do técnico Eduardo Domingues aqui na Argentina, em La Plata, no caso, o Estudiantes, no estádio onde o Flamengo eliminou a equipe argentina nas quartas de final na Copa Libertadores do ano passado, avançando a semifinal contra o Racing e depois para o título contra o Palmeiras. Atlético e Flamengo é sempre um jogo especial para o atleticano, especialmente. O Flamengo entra em campo hoje contra o Atlético Mineiro, né? E aí é bom a gente falar, buscando a 7ª vitória seguida sob o comando do Leonardo Jardim. Se o Leonardo Jardim vencer a 7ª partida consecutiva, ele vai bater a melhor sequência que o Felipe Luiz teve pelo Flamengo. O Felipe Luiz teve 6 jogos seguidos vencendo por 3 vezes, mas em momento nenhum ele venceu 7 jogos consecutivos. É um começo de trabalho do Leonardo Jardim muito animador, inclusive de fontes que eu tenho dentro do Flamengo. Impressiona muito o trabalho e o relacionamento do Leonardo Jardim com o elenco, tá? Isso surpreendeu muito, muita gente no Flamengo, esse relacionamento, né, do Leonardo Jardim. E o Leonardo Jardim, nesses 6 jogos seguidos foram 3-1 contra o Santos. A gente vai até botar na tela, né, essas 6 vitórias seguidas do Flamengo do Leonardo Jardim, que pode chegar à 7ª hoje. 3-1 contra o Santos, 2-0 contra o Cusco, na altitude, 2-1 contra o Fluminense, 4-1 contra o Independente Medellín, 2-0 contra o Bahia e 2-1 contra o Vitória. Tem uma coisa aí que chama atenção, Flávio Prado. A maioria das vitórias do Flamengo do Leonardo Jardim aconteceram dentro de casa. Ele pegou muitos jogos dentro de casa. Ele pegou Flamengo e Santos em casa, Fla-Flu, que foi fora de casa, mas é Maracanã, é estádio dividido, Flamengo e Medellín em casa, Flamengo e Bahia em casa
e Flamengo e Vitória em casa. Ou seja, desses seis jogos, 5 foram em casa, porque o Fla-Flu foi fora, mas foi no Maracanã. Só contra o Cusco que foi fora. E agora o Flamengo vai ter uma sequência de jogos fora de casa. O Flamengo vai ter Atlético Mineiro fora de casa, hoje. Estudiantes fora de casa pela Libertadores. Aí vai ter o Vasco, Independente Medellín fora de casa, Grêmio fora de casa e o Vitória fora de casa pela Copa do Brasil, ó. Tá aí. Só contra o Vasco, que vai ser em casa, mas é o Maracanã, né? Estádio dividido. Agora é hora dele provar o que ele disse na coletiva. Que ele falou que o Flamengo não pode mudar o estilo de jogo fora de casa. Que tem que ser o Flamengo com a mesma cara nos jogos fora de casa também, Flávio Prado. E hoje, buscando essa 7ª vitória seguida contra o Atlético Mineiro, que tem o Flamengo como seu maior rival depois do Cruzeiro, Flávio. Então, Pilhador, eu acho que ele tem razão. O Flamengo tem elenco suficiente para não se intimidar. Você olha essa relação toda aí, você tem 2 jogos que você pode dizer que são complicados. Então, por exemplo, o jogo com o Estudiantes da Argentina é um jogo duro. Realmente é um jogo duro. Jogar em Medellín, embora Independiente Medellín não seja hoje um time tão espetacular, mas é sempre um jogo complicado. Agora você olha, por exemplo, o Vasco, que ele vai jogar em casa, é favorito. O Grêmio, mesmo jogando fora, ele é favorito. O Vitória, mesmo jogando fora, ele é favorito. O elenco do Flamengo é um elenco muito forte. Então, eu acho que é correta essa posição de jogar do mesmo jeito, independentemente de onde você está se jogar. Até porque, se ele não fizer isso, ele vai ter problemas na sua briga direta com o Palmeiras. O Palmeiras tem sido eficiente jogando fora de casa. Mas acho que dá, sim, para o Flamengo manter o mesmo nível de jogo, o mesmo ritmo de jogo, a mesma força de jogo, que é a única maneira dele ser campeão, né? Não dá para se imaginar o Flamengo dependendo do mando de campo para se impor. Acho que ele tem nível de time suficiente, elenco suficiente para jogar fora de casa no mesmo nível e ganhar a maior parte das partidas. Acho que a média no final da história vai ser mais ou menos a mesma, talvez um pouquinho melhor no Maracanã, mas não alguma coisa tão expressiva assim, não. Acho que no final da história a média vai ficar muito próxima, jogando em casa ou fora de casa, pelo elenco, pelo material humano que ele dispõe. Né, Piperno? Porque eu acho um jogo complicado. Por mais que o Atlético Mineiro não esteja bem, né? O Atlético Mineiro há algum tempo não vive uma boa fase, né? E é um clube que investe. O Atlético Mineiro está em 13º no Campeonato Brasileiro, tá? Ele tem 14 pontos, 2 só a mais que o Corinthians, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Agora, eu considero o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro mais complicado do que o do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Por quê? Pela rivalidade. Torcida grande, pra mim, faz diferença. Eu sei que pro Flávio não faz, mas pra mim faz. A torcida do Galo faz muito mais diferença que a torcida do Red Bull Bragantino num jogo fora de casa. Mas são 2 times que vão jogar fora. Esse Atlético ainda amedronta um Flamengo? Ou você acha o Flamengo bem favorito pela fase que vive, Fábio Piperno? Eu acho o seguinte, se não fosse, se você pegar o time do Atlético e trocar de camisa, se o Atlético fosse esse elenco, representando qualquer outro clube hoje, Curitiba, Grêmio, ou sei lá, Bahia, então o Flamengo seria muito favorito, mesmo jogando fora. A questão é que realmente esse duelo, né, sempre traz um componente a mais. E veja, eu estava puxando da memória aqui os 4 jogos que eles fizeram no segundo semestre do ano passado. O Atlético eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. No Maracanã foi 1-0 para o Flamengo, um jogo duríssimo, um gol já na parte final do jogo. E no finalzinho do Campeonato Brasileiro, no dia que o Palmeiras fez aquele papelão lá contra o Grêmio, o Atlético segurou o Flamengo. O jogo foi 1-1. O papelão foi do Palmeiras, mas o Atlético tinha segurado o Flamengo. E, aliás, o Atlético fez 1-0, né, Vamp? O Flamengo teve que buscar o empate no segundo tempo. Então, eu imagino também um jogo bem complicado para o time do Flamengo, até em função disso. E acho, sim, que por conta desse componente, o jogo do Flamengo hoje, em tese, é um pouco mais difícil que o do Palmeiras, e embora o Palmeiras vá pegar um time imprevisível, muito franco atirador, e que outro dia atropelou o Flamengo. Então o Bragantino, num dia bom, é capaz de qualquer coisa. Hoje o tio Klopp tá aí, né?
Ah, é? Ah, Klopp e Mário Gomes não assistiu o jogo. Então, então... Os incompetentes lá dos dirigentes do Bragantino não sabem nem usar isso. Você tem o Klopp e os caras, ninguém fica sabendo, é inacreditável, né? Isso realmente é inacreditável. A fase do Bragantino também. Os caras é um negócio absurdo. Qualquer dirigente médio aproveitaria muito a presença apenas de Jürgen Klopp, né? E o próprio Mário Gomes. É escondidinho. Faz um evento, uma coletiva lá com o cara, 2 Isso horas. é o mínimo, imagina, né? É um Klopp. Mas eles não têm essa inteligência, não. Agora, eles são bons para construir. Botaram os mestres de obras lá para dirigir o Bragantino, mas é problema deles. Marcos André, o Flamengo provavelmente hoje, né, vai ter a volta aí pro time titular do Jorginho, né? O que foi? O que você tá rindo, cara? O Flamengo, o que você falou? O Flamengo provavelmente o quê? Vai perder, você falou. Provavelmente hoje vai perder. Vai ter a volta do Jorginho. Vai perder. Você tá secando... Porque você fala que você torce pro Atlético Mineiro. Bora, 200. Olha o rebotado hoje, domingo mesmo. Semana que vem é feriado, dia do trabalhador. Vamos gastar 200 hoje. Vou falar uma coisinha pra você. Você é bem engraçadinho, né? Você nunca joga quando o Flamengo joga no Maracanã. Aí ele joga fora, você vira um leão. Eu nasci pra ser otário. Bora, hoje eu tô revoltado. Tá nervoso hoje? Tá nervoso, 200, bora. Bora, 200 no Galo Forte. Eu vou sem mesmo fora de casa só pra... Bora, valeu, tá valendo. Eu tô revoltado. Você tá revoltado hoje? Eu não vou correr pra você. Tô brabo. Frouxo. Nenhum jogo no Maracanã você pega. Nenhum. Eu tô brabo mesmo. Eu quero nem 100, eu quero 200. Vamos de 100, porque o Atlético Mineiro é mais um dos times que você fala que você torce, né? São 10. Não. Você tem 10 times. 18. Agora, ô velho Vamp, provavelmente a volta do Jorginho, né? Que é um jogador importantíssimo, mas aí já tá sem o Paquetá. O Flamengo parece até coincidência, né? Quando sai um, o outro tá se recuperando, é até bom, né? Nesse rodízio aí do elenco, que um possa jogar com muita qualidade quando o outro tá fora. E outra coisa, Vamp, você que é amigo pessoal dele, né? Falando também do lado do Atlético Mineiro, que situação do Hulk no Galo, né, cara? Cara ídolo, pra mim, um dos maiores ídolos da história, se não for o maior da história do Galo. Agora parece que a briga é com o Rafael Menin, que é o filho do Menin, né? Do Rubens Menin, que é o dono da porra toda. E o Hulk meio que praticamente saindo pela porta dos fundos no meio do ano. Sim, é uma situação, eu acho que até constrangedora para um ídolo tão grande como o Hulk, Vamp. É um ídolo, né? Tá mais velho, o maior ídolo da história do Atlético provavelmente seja o Reinaldo, né, Flávio? Sem dúvida. O Reinaldo. Nossa Senhora. Tava vendo até, antes de chegar hoje aqui... Antes de chegar hoje aqui... O Cerezo pode pôr também. Tem Cerezo, mas... Tem o Vitor também, que tem que ser considerado. O Hulk ganhou uma Copa do Brasil e um brasileiro no mesmo ano, gente. Isso é do cara. Não, ninguém tá falando que ele não é ídolo, mas talvez o maior seja o Reinaldo. Eu tava vendo hoje até um documentário do Reinaldo lá no Sport TV, comemoração, não sei o quê. O Reinaldo é outro... Nossa... muitas lesões na carreira, mas o Hulk é um ídolo, sim, claro, do Atlético. A gente não tá falando isso, né? Tô falando que tem o seu maior, por exemplo, o Zico é o maior do Flamengo. Mas tem outros atletas também que conquistaram, né? Eu tô falando o maior em nome, então o Reinaldo. Né? O Hulk já não é nenhum menino, é um cara que se cuida. Tem esse empecilho aí, lembra no começo do ano? Vai pro Fluminense, não vai? Fica, não fica, no último momento ficou. O treinador que teve problemas e tal, o Sampaoli, com ele, mas é um cara que sempre foi muito dedicado. E o jogo é duro pro Flamengo, lá na Arena MRV, né? Como também o jogo aqui, a rodada tá muito legal, assim, ó, os dois líderes jogam fora de casa, quando os dois voltam, jogam em casa. Eu acho que o jogo lá em Minas é muito mais duro do que o Red Bull Bragantino com o Palmeiras, né? O Atlético, que nem você falou, Tico, depois do Cruzeiro, o maior rival que ele tem é o Flamengo, aquela briga toda, título, aquela briga que teve uma decisão de um título que foi lá no Serra Dourada, alguns meses atrás. Eu estava vendo até esse jogo no YouTube, para ver como foi criada aquela confusão.
e vi que a confusão foi armada mesmo pelo Atlético Mineiro, não foi nem pelo Flamengo. A arbitragem chama o Zico, chama o Reinaldo, conversa com os dois. Levou 1 minuto, o Reinaldo deu uma voadora no Zico. Eu tava vendo esse jogo no YouTube. Tá dentro do campo nesse dia. É engraçado que a arbitragem, Flávio, eu tava vendo os árbitros. Você podia pegar o árbitro, mas na bandeirinha era 3 árbitros de Copa do Mundo. Porque naquela 2 com bandeirinha. Era o Romualdo era um dos bandeirinhas. Sim, era o Wright era o juiz. Naquela época a Libertadores era assim, você tinha 3 árbitros e um era o árbitro no primeiro, ele era o sorteava os 3. Então nós 3 estamos aqui, sorteio. O Vamp hoje é o árbitro. Então eu e o Pipero somos o bandeirinha. No outro você já é o bandeirinha e nós 2 sorteamos para saber quem é o outro. Inclusive, eu cheguei a presenciar alguns sorteios frios. Quando havia a necessidade de ser um determinado árbitro no jogo, aí os caras metiam a bolinha na geladeira. Então, o que eu estou falando eu vivi, tá? E aí pedia para uma criança escolher a bola. A criança fazia assim, ela pegou a bola gelada. Então começa a rivalidade a partir disso aí, né? Depois teve aquela final. A segunda expulsão que foi o Mandrake, é do Não, se você olhar o jogo, eu queria saber, entender. Eu assisti o jogo. E de fato o Atlético Mineiro tá todo errado, pô. O Wright tá lá, o Romualdo, eu vi não, que o Wright chamou o Reinaldo e o Zico, conversou com os 2. Não levou 1 minuto, o Reinaldo deu uma voadora no Zico. E aí aquele batalhão de polícia em volta do campo, né? E o Atlético Mineiro não querendo jogar, saiu. O que o Júnior Capacete apanhou, o Leandro, né? Mas hoje vai ser diferente, né? Hoje é diferente. Hoje o Colo Come lá, o nosso galo vai fazer o serviço. Hoje é uma briga diferente, pô. A briga hoje o nosso galo vai fazer o serviço. Tá falando aí, mas o Galo realmente tem um tabu pra quebrar, né? O Galo nunca venceu o Flamengo na sua arena nova, né? Nunca no seu novo estádio. O Flamengo, inclusive, foi campeão brasileiro, tá? O Flamengo foi campeão brasileiro no ano passado. O último jogo foi esse em que o Flamengo foi campeão brasileiro. Ele precisava de uma simples vitória para conquistar o título brasileiro, com 2 rodadas de antecedência, e o Flamengo foi campeão brasileiro, né, na casa do Atlético Mineiro. É uma rivalidade, sim, muito grande. E o Leonardo Jardim, ele falou sobre isso, né, sobre os jogos fora de casa. Porque ele teve muitos jogos aí no Maracanã. Venceu. São 6 vitórias seguidas, sendo 5 jogos no Maracanã, né? Porque teve Copa do Brasil, teve contra o Fluminense também, que o mando era do Fluminense, mas era estádio dividido. E o Leonardo Jardim falou sobre agora esses jogos que ele vai ter em sequência fora de casa. Vamos ouvir aí o que disse o treinador do Flamengo, que chegou cheio de moral, e um Flamengo que está jogando muito bem e com rodízio de jogadores sob o comando do Leonardo Jardim. Vamos escutar ele aí. Eu costumo dizer que aos jogadores, e a mensagem que eu deixo para as equipas que eu trabalho, é que o jogo fora de casa e em casa difere, o que difere é o público, o apoio do público. Mas lá dentro nós temos que continuar a desenvolver aquilo que é a nossa forma de jogar e as nossas competências. Por isso, a ideia do jogo, a ideia de desenvolver um jogo fora de casa ou em casa não vai mexer. Assim como fomos jogar ao Botafogo ou fomos jogar a outros jogos, que a ideia do coletivo fora de casa e em casa tem que ser semelhante. E a seguir o Flamengo tem uma coisa muito boa, que é nós, onde vamos ter sempre os nossos adeptos connosco, e isso vai permitir ter sempre um cheiro a casa. E eu acredito que os adeptos, pelo que eu senti no ano passado, quando estava noutro clube, o Flamengo arrasta sempre muitas pessoas e vamos ter também esse apoio. Obviamente vem o momento de jogar fora de casa, aí que vai ter que usar o elenco, vai ter que saber como o time vai se comportar, é uma outra situação, e vai enfrentar adversários. Por exemplo, o Atlético Mineiro, a mobilização contra o Flamengo é completamente diferente desses jogos aí que o Atlético tem perdido, jogado mal, esquece. O técnico do Atlético é o técnico que foi eliminado ano passado da Libertadores pelo Flamengo quando comandava o Estudiantes, Eduardo Domingues. Né? Motivação não vai faltar para ele, para seus jogadores, é natural que assim seja. A torcida sempre tem
uma outra pegada quando o adversário é o Flamengo. O Grêmio também é um tradicional adversário, está precisando reagir. O Grêmio passou por uma reformulação muito grande, muitos jogadores jovens, muitas mudanças no elenco, né? O novo técnico, então, está demorando a engrenar. Uma vitória sobre o Flamengo é um remédio que faz um certo efeito. Você pega um time como o Flamengo e ganha, opa, isso dá uma aliviada. Então, os adversários vêm, vai ser bem difícil, muito desafiador esse período aí, com a sequência de jogos fora de casa. O próprio Independente Medellín, eu achei um time fraco no jogo do Maracanã, mas em casa é outra história. Vai estar jogando sua sobrevivência, ou pelo menos brigando para ser terceiro e ficar na Copa Sul-Americana, não sair das competições da Conmebol. Então agora vem a fase carne de pescoço, né? Vamos ver como é que a coisa vai acontecer. Por isso que eu acho que eu vi muita empolgação exagerada aí, depois desses últimos resultados, todo mundo meio animado demais. Acho que é melhor ter um pouco de calma, um pouco de paciência, um pouco de pé atrás, antes de ficar empolgado demais, como já teve gente depois do final de semana, não, o melhor futebol praticado na América do Sul. Calma,